Olá, eu sou a professora Silvia Hartmann. E eu sou o Gilberto Guimarães, conselheiro do Farol de Carreira. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o nosso curso de formação de aconselhamento em orientação de carreira da empresa, que nós também vamos apresentar para vocês, que é a Farol de Carreira. A Farol de Carreira é uma empresa que atua na área de aconselhamento e a gente tem algumas frentes. A primeira delas, e muito importante, é que a gente vai realmente criar essa profissão aqui no Brasil. A gente quer desenvolver conselheiros de orientação de carreira para que possam, claro, ser nossos associados, de alguma forma trabalhar conosco, mas que também possam criar aí uma nova profissão. Uma segunda frente da empresa é o atendimento individual, porque, claro, como conselheiros, nós já trabalhamos com muitos profissionais. E também prestamos consultoria para empresas, mas sempre na área de aconselhamento de carreira. A ideia Farol de Carreira, ela está focada, aproveitando a ideia do Farol, focada no desenvolvimento e na orientação para o sucesso de uma carreira profissional. No Brasil, isso é feito de uma maneira um tanto quanto não profissional, com um certo dinamismo um pouco precário. Em outros países, sobretudo no Canadá e na França, a ideia de um aconselhamento de carreira é até formal. O conselheiro é uma profissão regulamentada. As escolas têm que ter um profissional, um conselheiro, para ajudar os alunos e os pais nas escolhas acadêmicas. Que cursos fazer? Que carreira seguir acadêmica? As empresas têm que ter um conselheiro para ajudar os seus profissionais a fazer as escolhas, ou seja, em cada momento na vida das pessoas, eles têm a chance de fazer o apelo, a consulta a um conselheiro de orientação, que guia os caminhos para o futuro. Daí a ideia do farol. A ideia do farol é uma indicação para a segurança, uma indicação para um porto adequado. E qual que é a missão da nossa empresa? Claro, assegurar o sucesso nas mudanças. E tanto para os profissionais, para os indivíduos, como para as organizações. E aí a gente visa resultados como aumento de produtividade, aproveitamento máximo do potencial e capital humano, também como estruturar e montar equipes que trabalhem muito bem em conjunto. E, para tanto, a gente conta com muitos anos de experiência e liderança, utilizando metodologias modernas, eficazes, de uma metodologia que a gente trouxe para o Brasil, mas que já foi desenvolvida por muitos pesquisadores na França e no Canadá, e que já foi utilizada com milhares de profissionais, e que com certeza traz aqui uma segurança de efetividade. Na verdade, o que está por trás desse processo é o desenvolvimento dessa profissão, dessa metodologia que a gente que o mundo optou por chamar counseling, que nós optamos por traduzir como aconselhamento, né? E não consultoria. O counseling difere bastante conceitualmente do coach, do tradicional coach, mas também difere bastante dos treinamentos em carreira, difere também do conceito de mentoring, que está bem na moda, e, sobretudo, da terapia, né? Na verdade, eu gosto e prefiro explicar essa diferença contando uma historinha, uma metáfora, né? A ideia que está por trás disso, né? Imagina a cena, um alpinista jovem treinando em alpinismo, em montanhismo, decide subir uma montanha e no sopé dessa montanha ele encontra alguns profissionais prontos para ajudá-lo. Ele encontra ali um coach, um terapeuta, um professor, um mentor e um conselheiro. O professor vai lhe contar quais são as técnicas que ele tem que usar para subir na montanha, qual a roupa mais adequada, qual o lado da montanha, quais os horários mais adequados. Todas as técnicas estão lá.
O coach vai lhe contar que a verdade está dentro dele mesmo e que ele provavelmente tem todas as possibilidades naturais para fazer aquilo. E vai lhe definir os caminhos para que ele possa se autodesenvolver. O mentor vai lhe contar como ele, quando jovem, subia na montanha. Ele vai contar qual eram as escolhas, os caminhos que ele fazia quando ele era alpinista. E o terapeuta provavelmente vai lhe propor conhecer-se melhor, saber quais são seus freios, suas trincas psicológicas, seus medos, o medo da altura, o medo do fracasso, aquilo que restringe o caminho para o sucesso. O conselheiro é um pouco de tudo isso. Ele é um pouco do coach, um pouco do terapeuta, um pouco do professor, muito do mentor. Eu digo muito do mentor porque um conselheiro tem que ter uma base vivenciada nesse trabalho. Então, o conselheiro não apenas dá aconselhamento, ele sobe junto, ele acompanha este alpinista nos seus passos no caminho do topo. Então, o conceito do aconselhamento é um pouco a fusão de todas essas metodologias e o acompanhar, o acolher e o ir junto com o profissional. Eu acho que isso é um grande diferencial no conceito do conselheiro em orientação de carreira. E aí, falando aqui um pouco do conteúdo, né, que vai ser transmitido no curso. Então, a primeira coisa, né, quais são os significados do trabalho? Qual é o efeito emocional que o trabalho tem nas pessoas? O que significa carreira? Quais são os estágios que compõem a carreira? Como a carreira tem sido moldada aí pelas diferenças de valores nas últimas décadas? Isso é uma parte importante do início do conteúdo do curso. A gente também vai falar sobre os principais domínios de diagnóstico e intervenção. Então, vou dar um exemplo. É possível a pessoa fazer aquela mudança que ela quer fazer? O conselheiro ele tem que saber identificar se a pessoa tem todas as condições emocionais, apoio da família, possibilidade financeira para fazer determinada mudança ou não, ou para desenvolver um projeto de carreira que possibilite essa mudança no futuro, por exemplo. Como identificar as principais competências de um profissional. Então, esse é um aspecto muito importante nas entrevistas de emprego, ou mesmo quando os executivos profissionais buscam crescimento organizacional, é ter esse autoconhecimento, entender quais são suas principais competências, o que faz muito bem, e, claro, quais são os gaps, o que precisa ser desenvolvido, e principalmente como. A gente vai ensinar aqui a desenvolver, por exemplo, os principais gaps para uma posição de liderança, por exemplo. Então, esse é um outro aspecto muito importante. Vamos falar também das demandas mais frequentes. Então, quando a gente fala de um processo de aconselhamento de orientação de carreira, pode-se encontrar demandas como busca por emprego, quero me tornar um líder, quero lidar melhor com o meu gestor, quero me desenvolver, quero escolher que curso eu vou fazer. Existem uma série de decisões a serem tomadas. Então, são demandas frequentes que, nesse curso, nós, em conjunto com os demais professores, vamos explicar em detalhe como assessorar da melhor forma possível esses profissionais. E, claro, no final, construir um projeto profissional que esteja muito alinhado com os anseios de vida, né, com aqueles objetivos de longo prazo de cada um dos clientes. A gente utiliza ferramentas muito importantes aí de preferências comportamentais, de vocação. A gente tem aqui alguns exemplos. Basicamente, uma carreira profissional, ela se sustenta sobre 3 pilares, né? O primeiro pilar é o atendimento de uma necessidade do mercado, ou seja, eu vou propor ao mercado a solução de um problema que o mercado percebe. Então, é importante a gente avaliar as minhas soluções, o que eu posso propor e as demandas do mercado. Mas, para ter sucesso profissional, eu preciso fazer o que eu gosto de fazer. É pouco provável que eu tenha sucesso se eu não estiver trabalhando, fazendo o que gosto, trabalhando com quem gosto.
atuando da forma como eu gosto de atuar. E para isso nós temos ferramentas como o mapa preferências, que de alguma forma definem e determinam os estilos comportamentais mais prevalecentes em cada uma das pessoas. Mas também não basta isso, porque eu preciso atuar fazendo o que eu mais sei fazer, para que, efetivamente, a solução que eu proponho seja percebida como uma solução adequada, como entre aspas, a melhor solução que alguém pode ter. E isso significa que eu tenho que fazer um balanço das minhas competências. E para isso nós temos várias ferramentas que ajudam as pessoas a configurarem o seu painel de competências, daquilo que ela sabe fazer. Não só sabe fazer, mas da forma como sabe fazer, em que condições sabe fazer. Então, o trabalho sobre esses 3 pilares é basicamente o trabalho que permite a cada pessoa montar um projeto de vida, aonde eu quero chegar daqui a 10 anos, e, em paralelo, um projeto de carreira, ou seja, um veículo que me leve a este objetivo de vida. Então, no final do processo, uma pessoa sai com um projeto de vida e um projeto de carreira bem estabelecido e um plano de ação. Este é o modelo da nossa atuação. E qual que é o perfil, né? A gente escuta muito essa pergunta: o que eu preciso fazer? Qual é a minha formação? Então, assim, o que a gente sempre diz é que é um curso no nível de pós-graduação. É muito importante levar isso em conta. Dito isso, não se preocupe com a sua formação. Você pode ser um profissional de administração, de recursos humanos, de advocacia, de marketing, realmente não importa. O que vai te trazer aqui tem que ser muito mais os seus interesses. Então, por exemplo, tenho interesse em trabalhar com gestão de pessoas, quero trabalhar aqui com aconselhamento de carreira, quero ter um autoconhecimento, tem uma série de motivos que fazem com que você venha fazer esse curso, mas nenhum deles direcionado à sua formação. Então, isso não deve ser realmente uma preocupação, só sempre lembrando, é um curso no nível de pós-graduação. Os nossos professores, né, aqui vocês já estão conhecendo um pouco a mim e ao professor Gilberto, mas nós temos também alguns nomes muito fortes, né, a professora Laura Castelhano, o Humberto Neto, a Renata Borges, que são pessoas com muita experiência, já trabalham há muitos anos com formação em aconselhamento, trabalham com algumas dessas nossas ferramentas, trabalham com negociação, cada um com uma formação diferente. Então, a gente tem uma turma aqui muito complementar, que vai com certeza auxiliar no desenvolvimento desse profissional. E são pessoas que têm muita experiência empresarial. A Silvia trabalhou muitos anos em marketing, eu fui CEO de grandes empresas, eu tenho uma formação em engenharia, mas eu também sou psicanalista, ou seja, a Laura é professora da PUC, doutora em psicologia, o Humberto tem cursos em Harvard, ok? Grosso modo, todos trabalham no mundo empresarial e todos têm uma base acadêmica muito forte. É muito importante isso na escolha dos nossos professores. E algumas razões para se inscrever, né? Então, a gente sempre fala que o curso ele tem 2 grandes objetivos, né? Primeiro, se você quer organizar a sua própria carreira, estabelecer o seu projeto de vida, o seu plano de carreira e o seu plano de ação. Então, esse é um primeiro grande objetivo muito importante e, independente de qualquer outra coisa, por si só, já é motivo, já justifica a participação desse curso, porque você vai sair daqui para que uma pessoa possa se tornar um conselheiro em orientação de carreira e conduzir esse processo com outros, é muito importante que haja também esse processo de autoconhecimento. E o segundo grande objetivo é aprender uma nova profissão, que é essa profissão de aconselhamento de orientação de carreira, que a gente vê muito potencial. As pessoas têm muitas dúvidas em relação às escolhas de carreira e dúvidas de todos os tipos, e as pessoas precisam de um orientador. Precisam de uma pessoa, por exemplo, que sirva como um espelho, né? Eu vou falar por mim. Eu não consigo me maquiar sem um espelho. Eu preciso ter essa visão. Eu acho que esse é muito o papel do conselheiro em orientação de carreira. Então, os profissionais vão sentir, e ainda mais hoje, com todas as mudanças que a gente vê
no mercado de trabalho e na dinâmica do mundo organizacional, as pessoas estão inseguras, as pessoas não sabem como é que vai ser sua carreira daqui a anos, não sabem como tomar os próximos passos, e esse é o papel do conselheiro em orientação de carreira. Então, assim, esse é um grande objetivo aqui para quem quiser vir fazer esse curso também, é ter essa profissão, ou de forma 100% dedicado, ou, por que não, como uma segunda fonte de renda, né, que também é uma grande possibilidade. É importante lembrar que o conselheiro, ele faz a função de conselheiro mesmo, ou seja, eu sou conselheiro de executivos de grandes empresas que me utilizam como um apoio nas suas escolhas e decisões, como uma preparação para as suas reuniões e enfrentamentos, para os seus modelos de gestão. Ou seja, quando a gente fala um conselheiro em orientação profissional, em orientação de carreira, não é apenas os momentos de transição e de escolha, é no momento de execução no dia a dia dos seus trabalhos. Nada mais solitário do que o trabalho de um líder. E o conselheiro é este companheiro deste líder solitário, trocando com ele os seus momentos de insegurança, incerteza e de escolhas. É uma profissão maravilhosa e é uma profissão muito importante em países como Estados Unidos, Canadá, França, Bélgica, em que este trabalho é muito valorizado pelo mercado. E é muito valorizado no Brasil. É que no Brasil nós não tínhamos, até nós começarmos a fazer esses treinamentos, um curso de formação para esse profissional. Então, acredito que quem passar por esse curso abre um horizonte fantástico na sua carreira. E, além disso, claro, tem outros diversos ganhos, né? Então, com certeza, as pessoas que fizerem esse curso vão exercer muito melhor seus papéis nas organizações, vão criar uma rede de pessoas muito interessantes, uma rede de contatos, vai ter uma troca de experiências, porque a nossa metodologia, claro, vai haver aula expositiva, sim, mas vai haver muita troca, muita discussão, é uma construção em conjunto. Então, são inúmeros os benefícios. Se você está assistindo essa aula e está se sentindo impulsionado a participar, venha, porque você vai ter, com certeza, muitos ganhos aqui. Então, a gente chega ao fim dessa primeira aula, vamos dizer, que a gente quis contar um pouco e dividir um pouco o que é o Farol de Carreira e o que é a nossa metodologia. Você tem acesso aí ao link para inscrição. A gente também vai divulgar aí telefone para tirar dúvida, vai realizar algumas lives que vão ser divulgadas também por esses canais de comunicação. Então, esperamos vocês no nosso curso, que vai começar em maio. Estamos muito ansiosos e, com certeza, vai ser um benefício muito grande para todos. Gente, um abraço e vamos trabalhar juntos neste novo desafio. Até breve. Até breve.